irmãos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, e eu estarei aqui para realizar a leiturinha geral de vocês, certo? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês esta semana. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Elemento Terra. Como estará a energia dos virginianos que se conectam a esta leitura de hoje? Como estará a energia desses virginianos que se conectam à leiturinha de hoje? Lembrando que as leituras são coletivas e não irão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo e absorva apenas aquilo que fizer sentido para você, certo? Virgem. O Pendurado e a Imperatriz. Uau! Virgem, vocês vão estar numa semana em que vocês vão estar tendo um despertar em relação a si mesmos, tá? Para a grande maioria, um despertar em relação a si mesmos aqui. Tá bom? Ou em relação a uma pessoa também, mas vamos falar mais a respeito de vocês aqui. Eu vejo vocês mais, vocês tendo um despertar no sentido assim de que eu preciso olhar mais para mim. Eu sinto a necessidade de cuidar mais de mim, de me valorizar mais, entende? Antes de eu esperar que os outros me valorizem, eu preciso, antes de mais nada, me valorizar. Porque a energia da Imperatriz é a energia de uma pessoa que já passou por muitas situações na vida, né? Altos e baixos, mas é uma pessoa muito resiliente, uma pessoa corajosa, uma pessoa determinada, entende? Uma pessoa que deu a volta por cima. Então, uma pessoa que aprendeu grandes lições com tudo que aconteceu na vida dela. Então, vocês vão estar vibrando nessa energia da Imperatriz, né? Então, assim, por eu ter aprendido muito com a vida, eu aprendo também a me dar mais valor. Então, eu não me relaciono mais com qualquer pessoa. Sabe? Então, assim, por isso que eu tô dizendo, porque, assim, a energia da Imperatriz, ela tem uma energia muito, assim, amável, muito... É uma energia maternal muito forte. Aquela energia de querer salvar o mundo, de querer cuidar de todo mundo. Então, assim... Eu vejo que vocês vão estar numa semana que vocês vão estar atentos, olhando mais para você, tendo um despertar em relação a vocês mesmos. Então, quer dizer, uma mudança, um novo olhar em relação a si mesmos, tá? No sentido de, da mesma forma que eu me dedico a outras pessoas, que eu cuido de outras pessoas, que eu quero ajudar a todos, eu preciso me cuidar também, eu preciso me amar também, né? Tudo parte da gente, antes de mais nada. Não tem como a gente esperar que as pessoas me respeitem se eu não me respeito, antes de mais nada. Não tem como eu esperar que as pessoas me amem se eu não me amo, antes de mais nada. Não tem como eu esperar que as pessoas me valorizem se eu não me valorizo, antes de mais nada, né? Não tem como eu esperar que os outros acreditem em mim se eu não acredito em mim, antes de mais nada. Se nem eu acredito, como que eu posso exigir que os outros acreditem? Então é uma reflexão profunda que vocês vão estar fazendo, vão estar ter uma energia muito, muito forte esta semana para que vocês façam essa reflexão. E com isso vocês vão ter um novo olhar em relação a si mesmos. Então assim, não é que vocês têm que parar de ajudar as pessoas, parar de ser, sabe, de querer estender a mão a outras pessoas, ajudar as pessoas que vocês amam, enfim. Não é que vocês têm que parar com isso, porque isso é uma qualidade. Né? Mas é como se fosse assim, olhe para si mesmo também. Reserve um tempo para si mesmo, se mime também. Você compra presentes para vocês ou você só compra presente para os outros? Né? Você, por exemplo, você sempre tem aquela ideia de querer realizar o sonho de alguém, mas vocês fazem algo por vocês. O que vocês têm feito por vocês nos últimos tempos? Então vocês vão estar refletindo muito a respeito disso. Né? Não tem aquela frase? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Reflitam sobre isso, né? Então, assim, o que eu tenho feito por mim? Sabe? Então eu vejo o virginiano se amando mais essa semana. Eu vejo vocês se cuidando, vocês mudando o visual, vocês fazendo uma viagem que vocês sempre desejaram, vocês mudando de casa, sabe? Eu vejo vocês se sentindo muito, muito plenos, muito em harmonia consigo mesmo, justamente porque vocês vão buscar esse equilíbrio. É como se tivesse meio desequilibrado. Eu tô me doando demais, mas eu não tô reservando um tempo para mim.
Então como que eu posso esperar que as pessoas também me considerem, me valorizem, se doem pra mim? Nem eu faço isso por mim. Nem eu tô fazendo isso por mim, né? Então aqui tá muito favorável para que se tinha algo que estava meio parado também, por exemplo, eu tenho um negócio e as coisas estavam meio paradas, as coisas não estavam andando, as coisas não estavam fluindo, de repente porque eu estava deixando de investir, né? Eu fico tão preocupada em querer ajudar os outros, em querer resolver outros problemas, que eu esqueço de investir em algo que é meu, né? Investir na minha vida. Então eu tendo um novo olhar, eu tendo um despertar, caramba, faltou investimento aqui. Mas por quê? Porque eu estava muito preocupado em ajudar outras pessoas, em não faltar para outras pessoas, e não sei o que, não sei. É lindo, é maravilhoso, é uma atitude muito nobre, né? Isso vocês não têm que mudar, mas é o que eu falei, a espiritualidade vai estar intuindo vocês a continuar sendo dessa maneira, porque isso é uma coisa positiva, mas não se anulando, não se colocando por último, ou não se excluindo completamente, entende? De tudo. Então é o momento de vocês fazerem algo por vocês, né? Sabe? Então assim, se as coisas estavam meio paradas no trabalho de vocês, ou sei lá, num negócio próprio de vocês, ou até numa empresa, eu tô trabalhando numa empresa, mas as coisas não estão dando certo e tal, eu acredito que para eu fazer, eu poder me doar mais, eu precisaria de um preparo maior, mas isso exigiria o quê? Um investimento e não sei o quê, não sei lá. Né? E eu vou adiando, eu vou procrastinando, né? Isso aí dá para esperar, né? Então, sabe, eu colocando outras coisas como prioridade, ou outras pessoas como prioridade, entende? Eu deixo de fazer algo que me satisfaça, algo que me faça bem, né? Para atender os outros. Só que o que acontece? Tudo trava. Por que tudo trava? A gente tem que entender o seguinte, não tem como a gente ajudar outras pessoas se a gente não estiver bem antes de mais nada. Isso não é questão de egoísmo, isso é questão de bom senso. Não tem como você ajudar outras pessoas se você não se ajudar antes de mais nada. Você precisa estar bem antes de mais nada para você poder ajudar outras pessoas. Não tem aquela frase que diz, né? A gente não tem como doar aquilo que a gente não tem. Né? Por isso que eu disse. Se você não se amar antes de mais nada, não tem como você esperar que os outros te amem. Se você não se ama antes de mais nada, não tem como você amar, não tem como você doar amor. Que amor? Eu não tenho amor dentro de mim. Entende? Por isso que eu tô dizendo, essa semana vai estar muito, muito forte para que vocês reflitam a respeito disso. Olhem para dentro de si. Para que tudo isso desbloqueie, seja em qual área for. Né? É uma leitura coletiva, é uma leitura geral. Então, assim, a gente pode estar falando aí de virginianos que estão com problemas nos negócios, né? Na profissão, no trabalho. Outros estão com a vida meio bloqueada no sentimental. Outros em todas as áreas, enfim. Tá? Então, independente da área que for, existe essa necessidade de olhar para si mesmo, de não se anular, tá? Então, a partir do momento que vocês fazem isso, isso desbloqueia. Então, existe aqui vocês saindo de uma estagnação, tá? Vocês indo para um patamar muito acima, a partir do momento que vocês se permitem, né? Se cuidar, se amar, se mimar, fazer algo que favoreça, né, o trabalho de vocês, a profissão de vocês, o bem-estar de vocês. Silvia, eu sempre sonhei em fazer uma plástica. Eu sempre sonhei em fazer um procedimento estético, mas as pessoas ao meu redor falavam que era bobagem, ou ficavam colocando na minha cabeça que era gasto. Que não... Se é uma coisa que vai te fazer bem, virgem, e você tem condições de fazer isso, por que você não faz? Se fosse uma pessoa que você ama muito, e fosse o sonho dessa pessoa fazer algo que faria bem pro bem-estar dela, sabe? Eu não tô falando de coisas assim, sabe, coisas assim, pessoa assim que sai gastando dinheiro aleatoriamente, né? Nem precisa de uma plástica, na verdade faz. Porque, tipo, não tem onde gastar mais. Eu preciso gastar. Eu não tô falando uma situação assim, mas eu tô falando algo que realmente vai favorecer o seu bem-estar, a sua autoestima, né? Sei lá, Silvia, eu tenho problema eu tenho orelhas de abano, por exemplo. Eu sempre tive o sonho de fazer uma cirurgia plástica que melhorasse isso daí, sabe? Eu me sentiria bem, faria bem pra minha autoestima e tudo. Sabe, coisa assim do tipo? É um exemplo que eu tô colocando, tá? Por que você não faz? Se fosse uma pessoa que você ama muito,
fosse o sonho, o desejo dessa pessoa, você percebesse que isso iria fazer essa pessoa muito feliz, iria significar muito para essa pessoa. De repente, para a gente não significa nada, mas para quem tá vivendo aquela situação, né? Entende? Faz toda a diferença. Você não faria? Se você tivesse condições, você não faria? Pois é isso que a espiritualidade vai estar fazendo com que vocês repensem. Então, se você é capaz de fazer isso por alguém, por que você não faz por você? Ah, eu sinto que eu preciso dar uma parada, eu sinto que eu preciso fazer uma viagem. Eu acho que isso vai me fazer bem, porque já faz muito tempo que eu não tiro férias. Eu nem sei o que é isso, nem lembro o que é isso mais. Se você tem condições para fazer isso, faça. Faça. Um mês de férias que você tira, nossa, pode recuperar suas energias e fazer com que você, nossa, que tudo flua, que tudo prospere, que tudo, sabe, evolua ainda mais quando você voltar. Por quê? Porque você vai estar com as energias renovadas, o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, vai estar tudo muito mais equilibrado, muito mais saudável, entende? Tem uma energia de desbloqueio aqui. Tem uma energia de despertar, tem uma energia de desbloqueio. Tem uma energia de realização, vocês se sentindo muito plenos, muito realizados, tá? Vocês chamando muita atenção por conta disso, por quê? Porque vocês vão estar muito mais bonitos, se cuidando, cuidando da autoestima, cuidando do emocional, cuidando do mental, entende? Fazendo algo que faça vocês bem, que faça bem pra vocês. Tirando vocês de uma estagnação, de se sentir menos, de se sentir para baixo, de se sentir desanimado, sabe? Faça algo que te faça bem. Se matricula num curso de dança, um curso de música. Faça uma viagem, que eu falei, né? Passa um tempo com os amigos. Algo que de repente faz muito tempo que vocês não fazem, porque vocês estavam muito focados em coisas, em situações, pessoas externas do que em vocês. Repito, aqui a espiritualidade não está falando para vocês deixarem de se preocupar, de cuidar de outras pessoas, entende? Não é isso. Vocês podem continuar fazendo isso, devem. Mas assim, não se anulem. Não se esqueçam de si mesmos, entende? Essa é a mensagem principal aí para esta semana, para os virginianos. Vamos ver o que mais aqui. Virgem, o que mais? Aqui pode ser também vocês querendo se reconectar com uma pessoa muito especial que vocês enxergam como uma pessoa especial. Pode ser uma mãe, pode ser vocês querendo se reconciliar, se entender com uma mãe ou com uma figura feminina muito importante para você, uma tia, uma avó, tá? Pode ser também, mas a gente pode estar falando de uma ex, tá? Pode ser vocês, pode ser um homem também, pode ser um homem também, tá? Mas é que tá mais forte a figura feminina, né? Mas pode ser um homem também, tá? Energia da Imperatriz, então pode ser que vocês querendo voltar a se conectar com uma pessoa que vocês consideram muito especial, uma pessoa que vocês colocam lá no alto, entende? Uma pessoa que se dá valor, uma pessoa que chama muita atenção, uma pessoa que vocês acham muito bonita, ou alguém vendo vocês dessa maneira, alguém querendo se reconciliar com vocês. Toda vez que a gente estiver falando aqui de relacionamentos, tá? Que é uma leitura geral, vou falar de tudo um pouco, mas toda vez que a gente entrar no assunto relacionamentos, lembrando que pode estar espelhado, tá? E lembrando também que vocês podem encaixar para situações de amizade, família, né? Então pode ser vocês tendo um novo olhar em relação a alguém, vocês percebendo o valor de fato dessa pessoa, o quanto essa pessoa é especial. Então quer dizer, precisou ter o afastamento para você ter consciência de quem realmente é essa pessoa, né? Qual é o significado dessa pessoa para você, entende? É como se vocês percebessem que não tem ninguém que se comparem a essa pessoa, tá? Ou vice-versa, o que eu falei, pode estar espelhado, tá? Então vocês tendo um despertar em relação a essa pessoa, tá? Um despertar do que eu perdi, entende? Um novo olhar em relação a essa pessoa, um novo olhar em relação à situação, ao que aconteceu entre vocês, né? De repente eu estava insistindo muito em algo, achando que eu estava certo em alguma situação, ou eu estava irredutível, eu não estava querendo mudar alguma postura minha, algum tipo de pensamento e tal, que estava sendo prejudicial ao relacionamento. Eu mudo esse olhar, eu mudo esse ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista diferente aqui agora.
Entende? E eu entendo que se eu não fizer isso, não tem como me conectar com essa imperatriz, que pode ser um homem também, tá? Ou alguém vendo vocês assim, tá bom? O que mais? Você e quem você ama estão em segurança. Lua nova em Câncer, podem estar lidando com alguém do signo de Câncer também, ou ter forte no mapa. Tem signo de Peixes, Libra e Touro aqui também, tá? Gente, aqui é uma leitura geral para falar de tudo, mas aqui pode estar puxando mais para questões de romance, tá? Problema pessoal encontra uma resolução. Lua cheia em Câncer, novamente, Câncer muito forte aqui. Aqui tá puxando mais para relacionamentos, tá, gente? Tá? Aqui tá puxando mais para relacionamentos. Mas, assim, né, nessa questão aqui, nada impede, né, de vocês, de repente, encontrarem uma solução para melhorar os seus negócios, tá? Encontrar, sabe, vocês finalmente tendo coragem de tentar algo novo numa outra empresa, num outro lugar, ou fazer o seu trabalho de uma forma diferente, usar uma outra estratégia, ouvir opinião, sugestão de outras pessoas, tá? Vamos entender mais. Mas aqui tá puxando mais para relacionamento, que pode ter a ver com familiares, amigos ou amores, tá? Você e quem ama estão em segurança, então quer dizer, tem uma pessoa destinada aí para você. Um problema pessoal encontra uma resolução, tá vendo? Vocês enxergando alguém como uma pessoa que vale a pena investir, tá? Ou alguém enxergando vocês como uma pessoa que vale a pena investir. Eu vejo uma energia de maturidade, vocês adquirindo uma maturidade muito grande aqui, tá? Para lidar com uma situação aí que ficou estagnada, parada. Mas aqui tá saindo, você e quem você ama estão em segurança, então é como se vocês estivessem mesmo destinados um para o outro, tá? Um problema pessoal encontra uma resolução. Aquilo que estava impedindo vocês de ficarem juntos, tá? Então, uma visão meio distorcida dos fatos, tá? Uma resistência em relação a algo, apegos, teimosia, seja lá qual for o motivo, tá? Desse afastamento aí. Tá muito favorável para que vocês tenham um despertar, vocês tenham uma nova ideia, vocês, sabe, coisa assim? Porque aqui tem uma energia de realização, a Imperatriz traz uma energia de realização pessoal, emocional, financeira, realização. Vocês se sentindo muito felizes aqui. O que mais para Virgem? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Virgem. Só um minuto. Virgem, elemento terra. Rainha de Copas. Rei de Ouros. 6 de Espadas. Virgem. Ó, tem energia de vocês aqui, tá? Touro, Virgem, Capricórnio. Virgem, aqui é como se fosse assim... Eu tô sentindo uma energia de virginianos. Eu acredito que vocês tenham se afastado dessa pessoa, porque tem uma energia muito forte aqui de alguém que não estava tendo muita empatia, ou alguém que não estava se comportando muito como alguém comprometido, alguém que queria algo sério. Tá? É como se vocês tivessem passado a imagem para essa pessoa, lembrando que vocês podem inverter, tá? É como se vocês tivessem passado a imagem para essa pessoa de alguém que não queria nada com nada, ou de alguém que assume um relacionamento, mas continua agindo como solteiro, como solteira. Tem uma energia aqui, vocês passaram a imagem para essa pessoa de alguém muito frio, de alguém muito insensível. Aqui tem energia de uma pessoa que não tinha muita empatia, não tinha muito romantismo, não era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito fria, muito cortante nas palavras, de repente, tá? Faltou demonstrar mais carinho, atenção, amor, né? Faltou lutar pelo relacionamento. Por isso que vocês acabaram passando uma imagem para essa pessoa de alguém que essa pessoa não tá afim de nada, não. É como se vocês tivessem, de repente... Ah, mas Silvia, eu me comprometi com a pessoa, a gente era casado, ou a gente estava namorando, não sei o quê. Tá, em termos de palavras, vocês estavam comprometidos. Eu pedi em namoro, eu pedi em casamento e tal. Mas na prática, na vivência, não era isso que vocês demonstravam nas atitudes de vocês. E é isso que trouxe esse bloqueio, esse afastamento.
tá? E é isso que tá fazendo vocês terem uma dificuldade de se reaproximar dessa pessoa. Porque é como se fosse assim, é como se vocês estivessem acomodado nessa situação. Eu não quero sair disso daí. Por mais que eu perceba que isso esteja sendo prejudicial pro relacionamento, eu não quero deixar isso para trás. Porque o 6 de espadas traz uma energia de deixar para trás algo que estava estressando, algo que estava desgastando. Mas aqui está no bloqueio. Então alguém que não estava fazendo muita questão de deixar isso para trás, por mais que tivesse consciência de que essas atitudes, esses comportamentos, esse temperamento estivesse prejudicando a relação. Faltou demonstrar mais, tá? Aqui faltou amor, faltou carinho, não tem romance, não tem flores, não tem jantar especial, não tem presente, não tem surpresa, não tinha isso. Faltou dedicação aqui. Entende? Então é algo aqui que vocês vão estar refletindo, tá? Vocês vão estar considerando aqui, para que vocês colham esse resultado aqui. Tá? Pode ser uma pessoa que vocês nunca tiveram nada também, pode ser, mas é uma pessoa que vocês conhecem. Você e quem você ama estão em segurança. Quer dizer, é um relacionamento que realmente tinha tudo para dar certo. Por isso que tem energia da Imperatriz aí. Que é uma energia de abundância, de prosperidade, de realização, né? Só que essas questões precisavam ser trabalhadas. Então, para alguns virginianos, essas questões já foram trabalhadas. E agora, nesta semana, vocês vão estar colhendo os resultados. Para outros virginianos, esta semana vocês vão estar refletindo a respeito disso, trabalhando essas questões, esses bloqueios, para que em breve vocês colham esses resultados, tá? Porque trabalhar esses bloqueios vai fazer com que vocês realmente tenham um despertar e um novo olhar em relação a tudo isso. Em relação a essa pessoa, em relação ao que aconteceu entre vocês, em relação ao que afastou vocês. Entende? De repente eu fiz um mau juízo dessa pessoa, né? Uma pessoa que, nossa, tinha tudo para dar certo entre a gente e tal, e eu julguei de uma forma errada, né? Eu achei que essa pessoa estava sendo injusta, e na verdade quem estava sendo injusta, era eu. Um problema pessoal encontra uma resolução. Sim, com essa mudança de ponto de vista aqui, com esse novo olhar, com esse despertar, com essa reflexão aqui, tudo muda, tá? O que mais para a Virgem? Dez de paus, tá vendo? Tem um sentimento de culpa, alguém tá com peso na consciência aqui, tá? De ter perdido alguém. 4 de ouros, existe um apego. Existe um apego muito grande aqui por alguém. Rei de ouros, ó. Novamente, energia de vocês. Tá vendo? Vocês querendo comprometimento, julgamento. Tô falando. O que é aqui, ó? O rei de ouros com o julgamento. É vocês... o julgamento, ele traz uma energia de... A hora da verdade, tá? Eu julguei mal alguém. E o julgamento, ele traz uma autorreflexão, uma reflexão muito profunda, né? Ele faz você... refletir sobre as suas próprias atitudes, as suas decisões, as suas escolhas. Entende? O julgamento traz uma energia também de reconciliação, né? Então o julgamento, ele faz com que você repense, você avalie tudo o que aconteceu no seu passado. Eu paro para sentar, para pensar e analisar nos detalhes. O que foi que atrapalhou? O que fez a gente se afastar? Se a gente tinha tudo para dar certo aqui. Aí vocês vão chegar a essa conclusão. Eu fui muito frio, eu fui muito fria, eu não demonstrei muito interesse, eu não lutei pela relação, entende? Fui muito rude para falar, né? Eu não cultivei o relacionamento. É o que eu falo, romance, gente, não tem jeito, vocês têm que cultivar. E como que cultiva? Com romance. A gente tá falando de romance. Romance se cultiva com romance. Onde já se viu um relacionamento a dois, né? Um relacionamento de amor que não tem flores, não tem jantar especial, não tem presente, não tem surpresa, não tem carinho, não tem empatia. Entende? Tem que ter, porque senão vira o quê? Vira uma amizade, vira um negócio.
tá? Então aqui é como se fosse um relacionamento que estava mais para um negócio do que para uma amizade, do que para romance. O que diferencia uma amizade de um romance? É isso. Romantismo, flores, surpresas, né? Presentes, atenção, apoio, né? Então, de repente, vocês não estavam apoiando muito, né, essa pessoa, não estavam ajudando, não estavam reconhecendo, não estava sendo, né, tão assim presente, né? Ou vice-versa, né? Tá? Mas existe aqui um apego muito grande por essa pessoa. Então eu vejo vocês, se forem vocês, né, vocês avaliando muito o que aconteceu e querendo realmente assumir esse relacionamento com essa pessoa. As de paus e a força, ó. Eu reunindo coragem para entrar em comunicação novamente com essa pessoa, propor um novo início, tá? Eu muito empolgado, muito entusiasmado por esse início aqui. Por quê? Porque caiu a ficha, eu percebi onde eu errei. Eu percebi onde que estava o erro aqui. E foi a única coisa que impediu da gente ficar junto. Caramba! Então eu vou deixar que o meu orgulho passe por cima disso tudo? Entende? Então alguém que está trabalhando aqui questões de impulsividade também, tá? Porque para alguns casos pode ser isso. Lembra que eu falei que tem uma energia de alguém que de repente que passou a imagem para outra pessoa de não querer se comprometer muito? E a carta do leão, ele traz uma energia de alguém que pode ter tido problemas com ciúmes, possessividade, ou então uma pessoa que não conseguia controlar seus impulsos. Então tá com você, mas nossa, alguém puxou a conversa, já vai lá. Não consegue se segurar, não consegue se posicionar, entende? Como uma pessoa comprometida. E não tem jeito, quando a gente está comprometido com alguém, a gente tem que mudar alguns comportamentos, né? A gente não pode sair sorrindo para todo mundo, né? Sair de mão dadas, abraçando todo mundo, conversando sobre tudo com todo mundo, entende? Assim, a gente tem que maneirar aí, né? Mas é alguém que não estava fazendo muita questão de mudar, sabe? Por isso que eu falei, então vocês podem até ter sido casados, ou moravam juntos, ou estavam namorando já há um tempo, mas assim, era só o termo, namoro, casamento, noivo, mas assim, na prática mesmo, o comportamento, né, no caso de vocês, se forem vocês, né, não era isso que estava sendo demonstrado aqui. Não estava sendo, não tinha uma, sabe assim, a pessoa do lado de lá não sentia em vocês essa disponibilidade, né, de realmente se doar, de fazer de tudo para o relacionamento dar certo, tá? E eu vejo vocês revendo muito isso daqui, tá? Querendo um retorno com mais comprometimento, com mais maturidade, alguém tendo consciência que agiu de forma imatura aqui, né? Controlando mais os seus instintos, os seus impulsos e vindo na sua direção. Tem comunicação aqui, tá? Alguém querendo um novo início com vocês. Ó, 10 de, tô falando, 10 de copas, ó. É um relacionamento que tinha tudo pra dar certo, virgem. Por isso tem energia da imperatriz aqui. 10 de copas. Olha isso, 6 de paus. 6 de paus o que que é? Reconhecimento, assumir. Eu vejo vocês querendo assumir de fato essa relação. Se eu não fiz isso antes, é porque eu fui um babaca, porque eu fui uma babaca, entende? E eu não quero mais perder essa oportunidade. Eu estava diante de um 10 de copas, eu estava diante de uma imperatriz. Eu estava diante de um sonho que muitos têm. Eu tive a oportunidade e desperdicei, caramba. Né? Então alguém volta atrás aqui, tá? Para recuperar um relacionamento que vocês vão ter esse despertar, vão ter consciência de quem é essa pessoa. Eu não dei as costas para qualquer pessoa. Eu dei as costas para pessoa. Então quantas pessoas sonham em ter alguém assim ao lado? Eu tive a oportunidade, eu desperdicei. Eu não lutei, eu desisti. Eu quis ter a razão. Entende? Sem ter razão. Tá? Então aqui tem energia de alguém que vai querer realmente se comprometer. Aqui tem energia de família, aqui tem energia de casamento. Olha isso, cura. Vocês tendo esperança de recuperar esse relacionamento aqui. Alguém sendo muito estratégico, ó. Pra resolver essa situação aqui. Sair dessa estagnação aqui. Eu vejo vocês sentindo muita falta dessa pessoa, tá? Signo de Leão, signo de Aquário, Libra, Touro, Câncer muito forte, Peixes, tá? Aqui tá para relacionamento mesmo, gente. É uma leitura geral, mas aqui tá mais para relacionamento, tá?
Aqui não tem jeito, aqui tá mais pra relacionamento, tá bom? Mas aqui tá muito, muito favorável, tá? Então, mais uma vez, lembrando que pode estar espelhado alguém em relação a vocês aqui. Mas alguém que trabalha essas questões, no caso aqui, tá? Que fez com que vocês se afastassem. Ó, você e quem você ama estão em segurança. É como se fosse assim, vocês vão ter uma segunda chance. Mas se for para tentar uma reaproximação, faça o certo. Entende? Tentar uma reaproximação para agir da mesma forma que estava agindo antes, então é melhor nem tentar. Se for para fazer dar certo, então algumas mudanças serão necessárias aqui. Então eu vejo aqui, esses virginianos que eu estou me conectando, se forem vocês aqui, eu vejo uma mudança de ponto de vista. Eu vejo vocês enxergando de uma outra forma. Aquilo que eu achava bobagem, que eu achava uma encheção de saco, porque fulana me encheu o saco porque eu era muito frio, ou porque eu não dava presentes, porque eu não fazia surpresa, porque eu não apoiava ele, não apoiava ela, não dava satisfação, ai que encheção de saco. Então assim, se eu tinha essa visão, eu mudo essa maneira de ver, eu não enxergo mais dessa maneira. Eu entendo, finalmente entendo, sabe? Que aquela pessoa tinha muito mais maturidade emocional do que eu tinha muito que aprender com aquela pessoa. E sem ela perceber, com esse afastamento, me ensinou muito. E eu quero recuperar isso. Aqui tem um peso na consciência, aqui tem uma culpa muito grande de ter perdido, tá? Essa pessoa aqui. E um apego muito grande. Tem procura aqui, tá? Alguém arrumando coragem aqui, vai engolir o orgulho, porque pode ser alguém que não procurou vocês, ou vocês não procuraram alguém, por conta de um orgulho aqui também, tá? Aqui pode ser uma pessoa muito irritada, né? Aqui pode ser uma pessoa muito orgulhosa, aqui pode ser uma pessoa que tem tendência a controle, então por isso que eu falei, alguém que tem que ser tudo do meu jeito, entende? Por isso que tem essa energia de eu não fiz questão de mudar nada. Ou você me aceita do jeito que eu sou, então tchau, aí essa pessoa foi embora. Ok, então tchau. Tá? Só que o tempo passou e vocês perceberam que aquela pessoa, é o que eu falei, não era qualquer pessoa, era a pessoa. Certo? É isso, Virgem. É leitura geral, mas aqui não teve jeito. Puxou demais para relacionamentos aqui. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho pra vocês, espero ter ajudado de alguma forma, não se esqueçam de deixar o like, deixem nos comentários se essa leitura fez algum sentido aí pra vocês, está acontecendo, já aconteceu, enfim, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades e a gente se vê numa próxima leitura. Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.